Existem 3 elementos que você precisa dominar se você quiser construir uma máquina de vendas online. Primeiro, gerador de audiência. Segundo, oferta. E terceiro, follow-up. O que as pessoas mais erram são nas extremidades, a geração de audiência e principalmente a quebra de objeções ou follow-up. Quando você vai construir uma máquina de vendas, você precisa pensar, primeiro, como que você vai de fato gerar uma audiência de maneira contínua, como que você vai apresentar a sua oferta de uma maneira extremamente impactante, mas o mais importante de todos é, você precisa olhar com muita atenção como que você vai empilhar essas ofertas para quebrar as objeções. É exatamente isso que eu quero bater um papo com você no vídeo de hoje. Vamos lá? Primeiro ponto. Quando eu falo sobre construir uma máquina de vendas, é literalmente você pensar em sistema. Uma máquina que ela funcione de uma maneira previsível. O grande erro da maioria das pessoas hoje no mercado digital, seja aquelas pessoas que querem começar um negócio do zero, ou aquelas pessoas que já rodam um negócio, é não entender que o mecanismo da máquina, ele é imutável. Mas a otimização dessa máquina é continuamente otimizada. Em outras palavras, pense o seguinte, se você está construindo audiência hoje utilizando, por exemplo, o Instagram, existem princípios que você sempre irá utilizar. Você já sabe que Instagram é uma rede social puramente dopaminérgica, ou seja, você precisa apresentar algo extremamente estimulante, algo que as pessoas batam o olho e elas tenham o desejo imediato de consumir aquilo, levar essas pessoas para um próximo passo. Mas a maneira para fazer isso, ou seja, quais os estímulos que você irá utilizar, mudam de tempos em tempos. Por exemplo, por muito tempo, eu consegui gerar grandes resultados somente com posts no formato carrossel. Teve uma época que eu criava 10 slides de carrossel. Depois não funcionou mais 10 slides, eu tinha que fazer 3, 4. Hoje funciona muito mais como Reels. Daqui a pouco para de funcionar Reels, você tem que fazer um outro formato. Eu já fiz Reels de 90 segundos, depois Reels de 30 segundos, de 15 segundos. A implementação da estratégia, ela tem que mudar de tempos em tempos, mas a estratégia em si é um princípio contínuo. Segundo ponto, sobre a apresentação de uma oferta. A oferta também é formato, a oferta também é preço. Tem momentos que você vende mais se você cobrar um valor maior. Tem momentos que você vende mais se você cobrar um valor menor. Você precisa entender a dinâmica, mas o princípio da oferta irresistível, ele é imutável. Da mesma forma, a parte do follow-up. O que é o follow-up, Natanael? Depois que eu faço uma oferta, eu vou quebrando as objeções, eu vou relembrando a pessoa que existe aquele elemento, que existe ali, aquela oportunidade. Então, juntando todas essas 3 peças, o que eu quero que você pegue um papel e caneta e comece a anotar? Você precisa aprender quais são os princípios para a criação de uma máquina de audiência, para uma criação de máquina de oferta irresistível e para uma criação de máquina de quebra de objeções. Juntando esses 3 elementos, você consegue, com uma visão macro, um olhar de cima, otimizar essas 3 máquinas isoladas que fazem a composição da sua máquina de vendas. E eu vou te explicar isso agora. Vamos começar então pela máquina da audiência. Construir audiência é nada mais nada menos do que você conseguir chamar a atenção das pessoas. Só que essa atenção ela precisa ser conduzida com um propósito de vendas. Ou seja, se eu conversar com você, por exemplo, sobre você sabia que dá para ganhar dinheiro vendendo e-books todos os dias? Eu preciso ter uma oferta conectada com e-books. O problema é que muitas vezes as pessoas falam do assunto A e elas vendem o assunto D. É muito distante para você fazer a conexão. O grande segredo da audiência hoje é que você tenha uma construção de audiência bem compacta, que o assunto que você atrai a pessoa tenha conexão direta com aquilo que você vende. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre como gerar 100k mês sem depender de infoprodutos. E no final eu apresento como que você pode, através da inteligência artificial, vender serviços premium, comunidade e mentorias, que tem um formato diferente do modelo que infoprodutores vão utilizar. Então eu passo ali 30, 40, 50 minutos entregando uma aula, que o final da aula, a conclusão daquela aula, leva para a minha oferta. Ou seja, é quase como uma engenharia reversa. É você pensar o seguinte, eu quero vender este produto. Que conteúdo eu preciso produzir para trazer a pessoa até essa oferta? Não o contrário. Eu vou ficar entregando dicas que as pessoas se interessam e depois eu falo do meu produto. Não, você precisa sempre começar pela oferta. Então, o processo de construção de audiência hoje no mundo online com o propósito de vendas, você precisa entender que o produto que você vende define o tema que você irá falar. Segundo aspecto importante da construção da máquina de audiência hoje, que funciona, ela precisa ter uma frequência alta. O que isso significa? É muito mais importante que você tenha uma frequência de 2, 3, 4, 5 novos conteúdos com essa oferta ao final dentro de uma semana do que uma única aula que tenha um resultado de audiência muito maior. Eu sei que isso pode parecer um pouco contra-intuitivo, principalmente no mundo do YouTube e da vida. Por quê? Porque a grande questão aqui é, muitas vezes com 200 views você faz 4 vendas. E com 10 mil views você não vende nada. Porque a estratégia que você utiliza para gerar audiência é diferente da estratégia que você utiliza para gerar audiência que
vende. Eu já fiz vários testes, eu posso comprovar isso para você. É muito mais importante que você transforme views engajadas em vendas, porque teve conexão com o seu conteúdo, do que uma view que é só mais um conteúdo que as pessoas assistiram, elas acharam legal. Mas você não ganha dinheiro com views, você ganha dinheiro com vendas, pelo menos num primeiro momento. Então, esse é o segundo aspecto que você precisa levar em consideração sobre construção de audiência. Então, primeiro, você precisa que o conteúdo tenha uma conexão direta com a sua oferta. E segundo, você precisa ter uma frequência alta, mesmo que isso diminua a sua audiência de uma maneira mais global, porque você precisa de uma audiência engajada. O grande segredo é construir uma audiência engajada. E uma audiência engajada, pense na palavra engajamento. O que significa engajamento? Uma participação voluntária. Ou seja, algo que as pessoas se interessam tanto que elas voluntariamente elas acompanham do começo ao fim. Uma audiência engajada é uma audiência que se reconhece naquele conteúdo, que se conecta naquele conteúdo e percebe naquilo que você está apresentando como uma verdadeira oportunidade. Eu fiz um vídeo há alguns anos falando sobre o modelo de negócios, como que você pode gerar mais lucro vendendo menos. E foi uma aula de aproximadamente 1 hora e 45 minutos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu gerei ali aproximadamente uns 300 views naquele vídeo. E dos 300 views, quando eu olhei, porque eu coloco o link na descrição e eu consegui traquear. Eu olhei e nós recebemos cerca de 6 mensagens dessas 300 e poucos views. E 2 pessoas compraram. Só que olha só que interessante, o ticket era de 5K. Então nós conseguimos gerar com 300 e poucos views, 2 vendas de 5K, 10 mil reais. Mas o que eu quero que você leve em consideração, é lógico que essa audiência, lembra, as pessoas estão acompanhando vários vídeos. Ela não comprou só porque viu um vídeo, ela comprou por conta do contexto. E isso é o que é mais importante. Você precisa criar uma máquina de vendas que gere um contexto persuasivo para a sua empresa. A pessoa ouviu a sua mensagem, ela viu a sua oferta, ouviu a sua mensagem, ela viu a sua oferta. Esse contexto progressivamente vai influenciar. Então, esse é o primeiro aspecto da construção de uma máquina. A audiência engajada, a audiência que tem o conteúdo que tem total conexão com a sua oferta e principalmente esse empilhamento de novos argumentos. Agora, máquina de oferta. Uma oferta irresistível, ela consiste em 2 principais aspectos. Primeiro, você apresentar para a pessoa tudo aquilo que ela irá levar se ela decidir comprar agora. Se você comprar agora, essa é a minha proposta. Se você deixar para depois, essa não é mais a minha proposta. Você vai receber uma outra proposta. Então, quando você mostra para a pessoa, se você tomar a decisão de comprar agora, você vai levar isso aqui. Só que se você começar a fazer uma oferta sempre falando, compra agora, você perde. Literalmente, você perde nessa negociação. O que você precisa levar em consideração é que a oferta irresistível ela se torna irresistível quando a pessoa pensa o seguinte: número 1, essa oferta faz sentido para mim. Número 2, essa oferta faz sentido para mim agora. E número 3, não agir agora vai gerar mais prejuízos para mim. As pessoas elas têm muito mais medo de perder do que o desejo de ganhar. Foi feita uma pesquisa há muito tempo atrás, mostrando uma experiência que funcionava mais ou menos assim. A pessoa estava no shopping e ela chegava lá no momento de pagar o estacionamento e a pessoa falava o seguinte: olha, se você pagar lá no 13º andar, estão tendo uma promoção que você pode ganhar 10 mil reais em prêmios. Você só precisa lá carimbar o seu cupom. E o segundo teste era: a pessoa chegava para pagar e falava o seguinte: olha, você não precisa pagar esse ticket, é só você ir lá no 13º e carimbar. Então olha só que interessante. A maioria das pessoas, não lembro exatamente qual que é o percentual, mas bem mais pessoas, eles iam para o 13º para não pagar o estacionamento, ao invés da possibilidade de ganhar. Ou seja, a certeza de não perder é muito mais estimulante para o cérebro humano do que a possibilidade do ganhar. Então olha só que interessante. Você pode ganhar 10 mil reais, é só ir lá e carimbar. Mas quais são as chances de ganhar? Você não precisa pagar esse ticket, é só você ir lá. Eu não vou pagar? Vou lá carimbar. Essa é a mentalidade que permeia os principais estímulos emocionais do ser humano. A certeza de não perder. Eu prefiro ter a certeza de não perder do que a possibilidade de ganhar. Isso para a grande maioria das pessoas. Então, quando você está fazendo uma oferta, você precisa se concentrar muitas vezes em não só fazer promessas para as pessoas, mas mostrar para elas o que elas vão perder de fato se elas não tomarem aquela decisão. Por exemplo, quando eu falo sobre inteligência artificial, eu tenho uma storytelling que eu falo assim. Eu sempre pergunto para o meu pai, isso é verdade: pai, o que o senhor estava fazendo naquela época que o Steve Jobs estava criando a Apple, que o Bill Gates, o boom ali da tecnologia, o que o senhor estava fazendo? O senhor lembra que você aconselha? Ele falou: meu filho, eu não lembro de nada, eu estava ali buscando pagar os meus boletos, então não estava nem atento ao que estava acontecendo. E por que eu faço essa pergunta? Porque agora em 2023, 2024, 2025, nesse momento que nós estamos agora, a inteligência artificial surgindo, uma coisa totalmente revolucionária, e existem pessoas que não estão nem sabendo o que está acontecendo. Porque elas estão tão imersas no que elas estão vivendo no dia a dia delas, que elas estão perdendo a visão geral.
a big picture. Daqui a 10 anos as pessoas vão olhar para trás e falar o seguinte, cara, o que eu estava fazendo quando isso aconteceu? Daqui a 30 anos elas vão assistir documentários falando sobre essa época que nós estamos vivendo agora, elas vão falar, cara, o que eu fiz? Então quando eu trago esse discurso na minha apresentação, eu mostro para as pessoas o seguinte, cara, eu não quero ser aquele que ficou para trás. Eu não quero ser aquele que perdeu a oportunidade. Não. Eu não quero ficar fora disso. Então as pessoas elas compram muito mais por não ficar de fora do que o desejo de ganhar. Isso é psicologia humana. Então, na hora que você está construindo uma oferta, você tem que pensar com clareza que elementos eu posso apresentar para o público que eles estão perdendo por não agirem agora. Isso é uma máquina de oferta. A máquina de oferta é uma visão 360. Você aperta o botão da dopamina, que é a expectativa de um futuro positivo. Você aperta o botão da endorfina, que é um alívio imediato. Você aperta o botão da ocitocina, que é uma criação de comunidade, que é você mostrar algo como se fosse para um amigo. Cara, deixa eu te dar um toque, deixa eu te mostrar essa oportunidade. Olha como que eu faço. É você apertar o botão da serotonina, que é fazer com que a pessoa tenha uma reflexão sobre aquilo que ela quer fazer ou não quer fazer, sobre o que ela precisa, sobre o que ela não precisa. É o quarteto. Você precisa ativar todos os neurotransmissores. Se você falar com o cérebro reptiliano, você precisa falar com o sistema límbico, você precisa falar com o neocórtex. Você precisa de uma comunicação que fale com o perfil psicográfico, que é aquela pessoa que compra porque ela quer dominância. Você é aquela pessoa que compra por fatores sociais. Você quer aquela pessoa que compra por fatores de conformidade. Elas querem manter o status. Entender a psicologia humana é entender a oferta. Então, quando eu olho uma oferta, eu penso, essa oferta, ela gera estímulo emocional, ela gera estímulo social, ela gera estímulo reptiliano, ativa neurotransmissores. Tem um checklist bem detalhado que você precisa aprofundar. Porque senão aquela oferta é fraca. A oferta não é somente o nome do produto ou o ticket. A oferta é o contexto geral. Todos esses aspectos que você precisa dominar, que você precisa levar em consideração, que você precisa aprender. Beleza? E por último, e não menos importante, aí é a questão da frequência. O que você precisa aprender sobre frequência? Quando eu te falo uma mensagem uma única vez, é como se fosse um choque. Mas quando eu falo essa mensagem várias e várias vezes, eu construo uma conexão neural. É quando eu junto ali uma quantidade de informações que o cérebro armazena. Se eu falar uma única vez, o cérebro não armazena. Por esse motivo que existem músicas que você não fez nenhum esforço para decorar, mas de tanto você ouvir, o teu cérebro pegou. Músicas, inclusive, que você nem queria saber, que você nem queria decorar. Fica repetindo. O poder da repetição. Quanto mais a tua mensagem ela é repetida, mais o cérebro reconhece aquilo como algo familiar, mais ele aceita aquela mensagem. Então, muitos de vocês não estão vendendo como vocês gostariam de vender por um único motivo: frequência. Vocês deveriam fazer mais ofertas. Vocês deveriam apresentar mais vezes o mesmo argumento. Vocês deveriam contar mais vezes a mesma história, com ângulos diferentes, com abordagens diferentes. E essa é a parte que a maioria das pessoas fracassam muito na internet. Elas fazem um vídeo de vendas e acabou. Uma VSL e acabou. Você precisa ter frequência. E essa frequência que vai permitir que todos os outros passos anteriores funcionem melhor. Porque é a partir dessa frequência que você tem a mensuração. Ou seja, quanto mais eu falo, quanto mais eu repito, mais eu consigo identificar o que converteu, o que não converteu, o que deu certo, o que não deu certo, e eu consigo repetir esse ciclo. A frequência, inclusive, ela te ajuda muitas vezes o que nós chamamos do processo de conversão. Como assim, Natanael? Imagina só que você recebe a proposta uma primeira vez. Naquele primeiro momento você fala, não quero. Só que você começa a ver outras pessoas consumindo, você começa a ver outras pessoas tendo aquele acesso. A partir do momento que aquilo se torna familiar para você, isso passa a aceitar. Por isso que na televisão o processo de merchandise, ele é tão poderoso. Eu sou muito fã do filme De Volta para o Futuro. Eu já assisti dezenas de vezes. De vez em quando eu vou lá e começo a assistir a trilogia tudo de novo. É um filme que eu realmente gosto muito. E aqui, ó, eu comprei isso aqui no parque da Universal, faz uns 2 meses que eu comprei o DeLorean e um carrinho. Só que olha só que interessante. Na semana que eu estava assistindo pela 40ª vez, eu fui ao parque e eu vi que eles tinham lançado aquilo. Como estava fresco na minha memória, eu fui lá e comprei. Mas olha só que legal. Por muitas vezes, eu posso ter visto e eu não comprei. Mas naquela semana específica, que eu, na verdade, quero dizer o seguinte, eu nunca fui procurar. Isso provavelmente já existe há algum tempo. Eu acredito. Eu nunca fui procurar ativamente. Mas, como naquela semana eu tava fresco, porque eu tinha acabado de assistir a trilogia mais uma vez, eu vi e eu comprei de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais imediata. Ou seja, o merchandising na TV muitas vezes faz isso. Você tá usando um determinado produto. Esse microfone aqui é um microfone que muitas pessoas têm. E ele foi meio que um efeito dessa forma. Um foi utilizando, outro foi utilizando. Essa pessoa utiliza esse microfone, eu vou comprar esse também. Os meus alunos perguntavam qual microfone você compra. Inclusive, eu acho o Rode melhor do que esse aqui. O Rode. Eu falo sobre material. Só que o problema do Rode é que ele tem algumas variações que você precisa ficar fazendo ajuste. Esse aqui pro dia a dia, ele é mais simples. Mas se você quer fazer uma produção mais forte, o Rode é melhor. Enfim, assuntos aleatórios, né? Meio TDAH aqui esse papo, tá falando de uma coisa vai para outra. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu quero dizer que se você continuamente vai apresentando seus materiais,
É como se fosse o equivalente ao seguinte, ó. Se toda aula... Fala, galera, beleza? Aqui é Natanael Oliveira, autor do livro. Clique aqui se você não garantiu o meu livro, ó. Garante a cópia do meu livro, tá lá na Amazon. Pesquisa, clique aqui, compra o meu livro. E se você comprar meu livro, me manda uma mensagem inbox no Natanael Oliveira, lá no meu Instagram, que eu vou liberar um bônus especial pra você. Se todos os vídeos eu ficar falando isso aqui, tem uma hora que você fala, cara, eu vou comprar esse livro. Talvez alguns de vocês comprem um livro só porque eu falei dele agora. Clique aqui, ó. Meu último livro. Eu estou falando sobre um assunto, eu falo, olha, tem o meu livro, clique aqui. Fico falando. Daqui a pouco a pessoa fala, eu já comprei. Frequência. A frequência vai te fazer vender mais. Então lembra, uma máquina de vendas não é uma máquina técnica, grava isso. É uma máquina psicológica, emocional, cognitiva, racional. Você construir uma máquina de vendas online significa você conhecer tão bem a mente humana que na internet você modela esse processo. Você sabe que, opa, a pessoa está me ouvindo, a pessoa está engajando, a pessoa viu minha oferta. Frequência. Esse mecanismo vai se repetindo. Quanto mais eu tenho frequência, maior a minha máquina de geração de audiência, mais eu faço ofertas e o processo vai acontecendo. Se você dominar isso e entender qual que é o efeito invisível. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2014, mais ou menos, eu participei de um evento aqui nos Estados Unidos e eu bati uma foto. Só isso. Só bati uma foto. E eu volto pro Brasil. E as pessoas começaram a falar, cara, você estava nos Estados Unidos, você pode vir palestrar aqui no nosso evento contando que você aprendeu? Claro que eu posso. Uma foto minha em um evento nos Estados Unidos me gerou mais resultados do que, sei lá, 100 vídeos. O impacto que aquilo teve. Porque o que representou aquela imagem? Natanael está nos Estados Unidos, o Natanael está no evento de marketing digital, o Natanael está nos Estados Unidos, então a empresa dele está dando certo, esse cara está tendo algum tipo de resultado. Foram tantas mensagens invisíveis ali que foram passadas que aumentou o meu passe. Então eu volto pro Brasil, eu lembro como se fosse hoje. Com vocês, ele que acabou de voltar aos Estados Unidos. Gente, eu tinha passado 3 dias, eu não saí do hotel. Parecia que eu morava aqui há anos. Ele que acabou de voltar aos Estados Unidos, quebrou o código dos americanos. Vai mostrar os funis, vai mostrar isso, vai mostrar aquilo. E eu lá assim, meu Deus do céu, eu só passei 3 dias. Mas como eu sou cearense, domina a arte de se fazer de doido, eu falei, esse cara sou eu. Tomei posse, recebi ali a benção. Chegou lá no palco de uma palestra maravilhosa, foi espetacular, vendo pra caramba, e eu falo, tem que voltar para os Estados Unidos. E aí eu entro em um grupo de mastermind e fico vindo 4 vezes por ano para os Estados Unidos, até que em 2018 eu decido abrir a empresa aqui nos Estados Unidos também e me mudar para os Estados Unidos, enfim. Mas o que eu quero que você entenda, esses fatores invisíveis, eles importam e muito. Só que esse fator invisível que nós chamamos de branding, se ele não estiver atrelado ao mecanismo de vendas, não vai ter resultado. Tem pessoas que têm uma máquina de vendas, mas eles não investem no branding. Vai vender menos? Mas vai vender. Tem pessoas que investem muito no branding, mas não tem uma máquina de vendas. Vai deixar muito dinheiro na mesa. Então você precisa dominar os dois mecanismos. Só que o primeiro que eu estou te mostrando, ele é a base, ele é o alicerce da tua empresa. É uma máquina de vendas. Eu gero audiência, eu gero ofertas, eu quebro objeções. Eu gero audiência, eu gero oferta, eu quebro objeções. Eu gero audiência, eu gero oferta e eu quebro objeções. Mais uma vez, eu fiz frequência com você agora. Isso é uma ênfase. Ênfase. É o tripé. Eu quero que você pegue as próximas 24 horas e pense assim, como que eu posso gerar uma audiência engajada com o meu produto, com o meu serviço? Como que eu posso construir uma oferta que seja 360, que ative todos os estímulos emocionais? E por último, como que eu posso criar um calendário de ofertas, de uma rotina, que tenha uma frequência forte o suficiente para quebrar as objeções, para fazer com que as pessoas comprem o meu produto, o meu serviço. Essa é a sua tarefa de casa. Eu quero que você coloque em prática. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter um grande resultado se você fizer isso. Combinado? A propósito, se você quer aprender a construir essa máquina totalmente automática, com a minha ajuda, com a minha orientação, com o meu direcionamento, é exatamente isso que eu vou ensinar na minha imersão 3K Dia com Inteligência Artificial. Eu vou mostrar o modelo de negócio, a máquina de vendas, os serviços que você pode vender com a IA, os produtos que você pode criar com a IA, absolutamente tudo. Se você quer entender essa estratégia completa do mais absoluto zero, o link vai ficar aqui na descrição e eu te vejo então na minha imersão. Combinado? É isso. Um grande abraço para você, fique com Deus, vamos em frente e bora vender todos os dias.